Olá a todos, bem-vindos ao programa da Rede Ambiente TV, Políticas Públicas em Foco. Dia 22 de fevereiro de 2025. O tema de hoje, senhores, será sobre o Carnaval. Você ainda brinca o Carnaval? Ora, nós temos uma nota da Prefeitura informando que a mesma irá multar aqueles que fazem xixi no Carnaval. Mas só no Carnaval? Isso já acontece em toda a cidade do Rio de Janeiro, todos os bairros, né? A qualquer hora do dia. As pessoas já fazem isso. E mais, além das pessoas, cidadãos, supostamente cidadãos comuns que fazem esse xixi na rua, não bastasse esses, nós temos também os moradores de rua, que também todos os dias defecam, né, fazem as suas necessidades fisiológicas, porque não tem aonde fazer. E aí? Cidade, mais uma vez, mal cheirosa, doenças sendo recepcionadas por aqueles que não contribuem para esse tipo de atitude. Enfim, e aí? Carnaval 2025. Você ainda brinca o carnaval? Com a palavra, Giovanni de Souza. Ok, Américo, Samuel e a todos que nos assistem. Bom, primeiro que eu acredito que o Rio de Janeiro e o Brasil não deveria ter sequer ânimo, né? Espírito para festejar. Festejar o quê? Festejar a miséria? Festejar um Brasil caminhando para o fundo do poço? Festejar estados brasileiros onde as pessoas dormem e vivem nas ruas e que precisam fazer as suas necessidades fisiológicas na rua? O centro da cidade do Rio de Janeiro é uma latrina. E tem alguns pontos que a latrina é enorme. Por exemplo, se você andar ali nos Arcos da Lapa, né, aquela área ali toda, todo dia a prefeitura manda um caminhão lá jogar água com desinfetante cheirosinho, porque sexta, sábado e domingo, aquilo dali, meu Deus do céu, é algo absurdo. Durante a semana também, mas na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira tem que lavar e passar um detergentezinho com cheirinho, porque é algo insuportável. Depois que botaram o VLT no centro do Rio de Janeiro, acabaram com o centro da capital, Cinelândia, onde você tinha um ponto turístico. Eu assisti muito filme ali no Odeon. O Odeon, aquela área da Cinelândia, está ficando desértica, né? Tá parecendo uma cidade fantasma do faroeste. Os prédios enormes estão simplesmente vazios e abandonados, enquanto as ruas tomadas por moradores de rua, mendigos e cracudos que defecam, urinam, sabe? É algo insuportável. E dava gosto você chegar ali na Cinelândia e no final do dia você pegar aquele vento que vem ali do mar, é um vento gelado, né? E tem vários bares, né? Que você pode comer uma pizza, beber uma cerveja. Era algo agradável e hoje não é mais. Hoje é um lugar, como eu disse, de moradores de rua, mendigos, fezes, urinas, assalto a toda hora, aonde o comércio existente ali, os escritórios simplesmente saíram dali. Ficou inviável você chegar hoje na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, por conta desse VLT que não transporta quase nada, né? Isso é um exemplo aí de má gestão, né? Que pensa do seu ponto de vista, mas que não fez ali com a sociedade, como é feito em países de primeiro mundo, né? Num país de primeiro mundo, quando o gestor público tem um projeto, ele apresenta para aquela sociedade se posicionar em relação àquele projeto. E aí você apresenta para todas as classes sociais e todos os atores daquela sociedade. Então você apresenta para a sociedade civil, para o pessoal que trabalha, para os empresários, e eles vão se posicionar, vão dizer, olha, é bom, não é, tem que ser assim, tem que ser assado, mas não. Quando você tem gestores arrogantes, ditadores, eles simplesmente, por serem eleitos, se acham na condição de fazer o que quer. Então mete a mão no bolso de quem paga, produzem projetos que não são eles que vão pagar, é exatamente esses eleitores que vão pagar, estragam com a economia e com todo um ambiente que já estava ali estabilizado. Quantas pessoas, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, perderam o seu ganho? Ali tinham pipoqueiros
que ficavam ali, pessoas que comércios que já estavam ali há décadas, que passou inclusive de geração ali naquela área da Cinelândia, porque você tinha um Odeon e do lado você tinha um teatro, né? Então acabaram com aquele ponto, né, turístico, né, do centro do Rio de Janeiro por conta de um gestor que eu posso dizer e afirmar sem erro, sem dúvida de errar, que é um indivíduo imbecil, incompetente, que não sabe nada de administração, que vai pelo oba-oba, né? E tem uma galerinha que bate palma e aí ele acha que tá batendo palma, pô, tá legal, né? Que não para refletir e olhar o que ele está fazendo de desgraçar esse estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade bonita, mas que vem sendo desgraçada. Se você olhar, não é só ali na Cinelândia, né? Nós podemos olhar vários pontos do estado do Rio de Janeiro que estão sendo desgraçados por conta de má gestão. Copacabana, por exemplo, a princesinha do mar. Você anda no centro ali de Copacabana, né? Aquele território de Copacabana, a quantidade de morador de rua, de fezes e urina, de fedor, de gente na praia roubando o lixo, é algo insuportável. E aí você tem uma população que paga uma carga tributária exorbitante para viver literalmente no inferno fedido. E aí vem o carnaval. O pessoal ainda vai para a rua. E aí eu pergunto, Rio de Janeiro, o Brasil tá ruim? Tá nada. Porque se tivesse ruim, não teria nem que ter carnaval. As pessoas tinham que ficar dentro de casa, né? Guardando aquele dinheiro, investindo aquele dinheiro na educação do filho, né? Na melhoria do seu território. Mas não, vão para a rua para quê? Para ficar nu, rindo, para a câmera de televisão. Para quê? Para os desgraçados, né? Os baderneiros que têm algum dinheiro de outros países vir para cá por conta da prostituição e da droga. Que é isso que funciona. O proletariado empurra o carro alegórico, enquanto que a casta abastada está em cima do carro alegórico, se drogando e pegando as menininhas ou os menininhos que estão ali por baixo. Exatamente isso que acontece no estado do Rio de Janeiro e nos outros estados brasileiros, por conta de uma sociedade que foi lobotomizada por um paraíso que, na verdade, de paraíso não tem nada. É o inferno na terra. Câmbio. Pois é, nós tivemos aí, conforme o próprio Giovanni que falou, né, a manifestação cultural que podia ser um desfile de blocos tradicionais, que era o famoso cortejo, né, ali pela rua Avenida Rio Branco. Nós tínhamos aí uma cidade com um povo feliz, brincando o carnaval, mas feliz mesmo, porque não tinha essa situação de uma ameaça, como nós hoje vivenciamos essa ameaça. Né? Agora, nesse bloco das favoritas, foi mais uma vez divulgado vários furtos, mesmo com a segurança presente. Ou seja, essa segurança presente se mobiliza esse efetivo para aquela região. Nós estamos falando agora do centro da cidade do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, Antônio Carlos, Presidente Vargas e tal. Então, quando se mobiliza um efetivo da polícia para aqueles fins ali, para o combate à violência, para garantir a ordem, os outros bairros que não estão dentro, não estão inseridos nessa festa carnavalesca, a festa da carne, esses bairros estão sendo, a população está sendo ameaçada, atacada, com furtos, com arrastões, né, como é o caso aqui da Avenida Marechal Rondon, a Rua 24 de Maio, né, que corta praticamente ali do Maracanã, né, ali da parte de São Francisco Xavier, até lá a estação de trem do Engenho de Dentro, e por aí vai. Então, a pergunta que não quer calar: carnaval. Existe carnaval mesmo? Você ainda brinca carnaval? Samuel Antunes com a palavra. Nossos queridos, prezada mesa debatedora, nossos queridos colaboradores, webnautas, enfim, um prazer muito grande estar aqui, sobretudo para deslizar em cima deste tema, que é o tema do momento, né? É o tema, sobretudo, atual.
E a pergunta feita pela mesa, pelo Américo França, eu estaria dando com a mesma tranquilidade que ele assim a fez, a resposta. Não se tem mais condição, não tem como mais brincar o carnaval. Na perspectiva dos cristãos evangélicos, que naturalmente não adotam a efeito de prática o carnaval, fica a parte. Mas o carnaval é um direito da sociedade, do povo. O que o povo deseja, anseia? Exatamente aquele momento de descontração, de alegria, de entretenimento, de felicidade, sobretudo familiar. Alguns anos atrás, quando a sociedade brasileira, a população, podia contar com o rigor da lei, naquele momento, naturalmente, a sensação de segurança e por aí se vai, era proporcionada ao povo, à família brasileira, para querendo irem às ruas e brincarem, como dizia o carnaval, sempre no campo de descontração, o índice de criminalidade era mínimo e por aí se vai. Então, o chefe de família ia tranquilamente com a sua amada esposa, sua amada família, lá brincar. E todos brincavam. E eu via pela televisão, e era até em termos bonitos, o pai ver a filha, a mocinha, o menino ali, brincando com a mãe, pulando com a mãe, com outras famílias. Isso, no campo social, é muito bonito. Lembro, e os antigos lembram daquela música? Quantos, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Quantos risos, quantas alegrias, mais de 1000 palhaços no salão. Colombina, aquelas músicas, que era a música mais, assim, bem mais leve. Hoje em dia, não pode se cantar. Então, o carnaval, que pelo qual ou para o qual originou, começou, hoje está numa situação totalmente adversa e por vários fatores. Afinal de contas, considerando que o carnaval, a nível de alegria e entretenimento, é um desejo do povo, é um direito do povo, o povo merece exatamente aquela festa, estou falando no campo social, para extrovergir, ficar à vontade, jogar as agonias para fora e por aí se vai. Nós precisamos atentar também para o carnaval pelas suas perspectivas. Ora, o atual carnaval, na perspectiva da segurança pública, considerando que a segurança pública tem por missão, dentro das suas forças, polícia, no caso do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, vamos falar daqui, segurança pública, pela Polícia Militar, as guardas municipais, bombeiro, Polícia Civil e por aí se vai, né? Tem uma missão específica de servir, de proteger, de dar uma sensação de tranquilidade, de harmonia à população, para que e também de bem-estar, para que a sociedade possa se ver à vontade para brincar o carnaval, como bem diz, bem falam, né? Brincar descontraidamente, sem que os pais fiquem preocupados com qualquer violência ou ato que venha aviltar sua família, né? Isso é fato. Entretanto, e temos que admitir, porque não é politizar a coisa, mas é sim apresentar o fato como ele é, e desta feita é só verificar na visão dos cientistas políticos, na fala dos cientistas políticos, mas também do teor prático que ocorre. Pela proposta do atual Judiciário, o atual Supremo Tribunal Federal, enfim, e também do atual sistema de governo do governo federal, o que se observa é que a sociedade não pode contar exatamente com a cobertura de segurança pública do poder público, da máquina pública, considerando as muitas ações do Supremo Tribunal Federal, considerando os atos jurídicos do Supremo Tribunal, sobretudo, porque não ali, a DPF 365 e outros atos mais que privam a segurança pública, priva as polícias de terem, de agirem exatamente com o rigor da lei para coibir a ação dos injustos agressores. Consequentemente, a marginalidade cresceu e cresceu muito, infelizmente, e nós observamos aí uma polícia engessada, o avanço da criminalidade, e com aval nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário
e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, porque trabalham em conluio, em pleno acordo. O tema é carnaval, e, por consequência, nós temos esses obstáculos, mas não obstante também, brincar o carnaval, estar no carnaval brincando com a família, com segurança, com aquele clima de satisfação social, sobretudo, na perspectiva da segurança pública já apresentada, mas temos também, por que não, na perspectiva, se é cabível brincar o carnaval, na perspectiva da saúde, da preservação da vida, na expectativa, né? A resposta seria também não, porque não são boas as expectativas para a preservação da saúde e do bem-estar, considerando o abalo psicológico que a família já sofre, a família brasileira, a sociedade brasileira, o dano moral, o dano psicológico que a família sofre naturalmente, o povo já vive com uma sensação de insegurança, e o que gera um abalo, e mais ainda, uma sensação de risco eminente, e faz com que a sociedade brasileira não destile, sobretudo, gozando de uma boa saúde. E a psicologia diz que brincar, sorrir, ter um momento de entretenimento, se distrair, se descontrair, faz bem à saúde física, mental, psicológica. Logo, a minha resposta, dentro do meu entendimento, é não, porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro está doente pela desassistência governamental nesse viés. Então, o carnaval continua sendo realizado apenas para atender um interesse, mas poderíamos também atentar para o efeito do carnaval com as suas consequências, né, em toda a sua trajetória. Se não, vejamos, terminou o carnaval, quarta-feira de cinza, e a população, o senhor povo brasileiro, continua da mesma forma, falida, miserável, desempregada, problemática, cheio de agonia e problemas para resolver, exatamente nos moldes da proposta do atual sistema de governo. Por isso, precisamos atentar para isso. Se eu concordo plenamente com a linha de entendimento do companheiro debatedor Gilvon Neik, nesse sentido, que é um pouco até preocupante a sociedade brasileira planejar ir exatamente entre aspas, brincadeira do carnaval, considerando esses riscos que são iminentes e muitos outros mais que podem pesar no bolso, como é o caso da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, que anunciou que vai multar com rigor, né, o folião que estiver urinando em via pública. Ora, o fato é, a prefeitura, a estatal, o governo e o governante tem ou irá providenciar uma logística adequada em todos os sentidos para que fato dessa natureza não ocorra, considerando as últimas administrações e os últimos anos do atual senhor governador só do Rio de Janeiro, não procede, considerando que a população reclamou de muitos e muitos banheiros que não estava faltando banheiro. Então fica essa colocação inicial. Eu diria que a sociedade brasileira como um todo não é por nenhuma rixa, briga, nada disso, mas por uma questão de segurança e preservação do seu bem-estar, não fosse, entre aspas, brincar, fecha aspas, o carnaval. América. Ok, Samuel. Pois é, nós somos de um tempo, nós aqui da mesa, né? Nós somos de um tempo que existia o carnaval sadio, solidário, né? Realmente solidário. Nós tínhamos clubes abertos aí para o carnaval, com várias festas realmente nessa época. Nós tínhamos o clube municipal, e se eu não me engano, Monte Líbano também, que apresentavam os concursos de fantasias. Quer dizer, era uma coisa exuberante,
Nós tínhamos aí o Magnatas Futebol de Salão, que era tradicional no carnaval, na época do carnaval, com o Baile dos Horrores, que era, inclusive, não era gravado, era passado ao vivo na televisão, certo? Para aqueles que não pudessem ir ao clube, mas que assistissem ao vivo. Então, nós, como o Samuel falou, nós tínhamos crianças, famílias que saíam das suas casas, iam para o centro da cidade, se concentrar no centro da cidade para as crianças, bate-bola, meninas de Colombina, e por aí vai, com as suas fantasias. Quer dizer, era uma coisa, existia violência? Claro que existia violência, mas era uma violência muito leve, aqueles batedores de carteira e tal, que não deveriam acontecer, né? Que não deveria acontecer, melhor dizendo. Mas que nós temos a preocupação com o carnaval, a que ponto chegamos de poder saber se vale a pena se perguntar, vale a pena brincar o carnaval? Vale a pena sair de casa com as famílias? Até porque nós não vamos esquecer do efetivo da polícia, da força de segurança. Porque aquele pessoal focado na missão de resguardar a integridade física do cidadão, eles também correm risco. Essa é a grande realidade. Nós perdemos nessa festa da carne, nós perdemos vidas de todos os lados, principalmente da segurança pública. Se não bastasse, hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, pela manhã, uma mulher foi feita refém durante um sequestro em agência bancária no bairro do Leblon. Bairro do Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. E você vê, sábado, dia 22 pela manhã, no Leblon, certo? Com todos os blocos na rua, desfilando e tal. E aí, uma pessoa que estava, pelo menos pelo que se diz aqui, salvo engano, a pessoa estava dormindo dentro do banco. Quando essa senhora entrou para sacar uma quantia, ela foi ali ameaçada, foi contida, com um caco de vidro no seu pescoço, em que tiveram que acionar, olha só, acionar o BOPE, quando poderia estar numa operação muito mais séria, mas não, teve que acionar o BOPE, e o BOPE, então, infelizmente ou felizmente, esta pessoa, a vítima saiu ilesa, graças a Deus, e aquele que criou todo o tumulto reagiu, né, resistiu à prisão, reagiu, e foi abatido, quer dizer, menos uma vida. Então, vocês veem que o que nós podemos chamar do carnaval de festa, não existe mais isso. Gente, nós estamos caminhando para o final do programa e vamos as palavras do Gilvaneck, e logo depois de expressar aquilo que ele realmente sente quanto a essa solução do problema ou não, do que está sendo questionado, as considerações finais. Gilvaneck, com a palavra. Ok, Américo. Bom, vamos lá. Primeiro, no meu entendimento, o Brasil não tinha que ter carnaval, futebol. Eu posso estar chocando algumas pessoas que adoram o seu time de futebol, enfim. Mas não deveria ter, porque o Brasil não tem condições de estar festejando ou tendo esse tipo de desportividade onde pessoas passam fome, onde pessoas vivem na miséria, onde as pessoas estão sendo mortas, estão sendo massacradas em perímetros urbanos conflagrados de guerra, porque o que nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro não é um distúrbio social, é guerra, Os bandidos estão armados com armamento de guerra que conseguem derrubar helicóptero. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, como é que pode uma população, num território de guerra, jogar bola? Como é que pode uma população, num território de guerra, festejar um carnaval? Vocês já viram alguém, por exemplo, nesse país que está tendo guerra aí, nesses países, né, porque não só, jogando bola? Vocês já viram isso? Não. Vocês já viram pessoas desfilando no carnaval nesses países que estão tendo guerra? Não. Mas aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas fazem isso. Quer dizer, você tem um estado em guerra onde as pessoas vão desfilar, festejar.
você tem um estado em guerra, onde as pessoas vão para um estádio de futebol jogar bola. Você fala assim, não, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender isso. Imagina, seria hilário, né? Imagina o povo brasileiro um belo dia acordar, ligar a televisão e ver lá, num desses países conflagrados, aí onde tem guerra, o povo jogando bola. Ou desfilando em um carnaval. Eu acho que o povo brasileiro ia olhar isso tudo e ia dizer, ué, mas peraí, como é que pode? Eles estão em guerra e estão desfilando? Eles estão em guerra e estão jogando bola? Não é possível isso. O pessoal tá maluco, tá retardado. E aí, provavelmente, esse povo brasileiro ia olhar, ué, mas é exatamente isso que a gente tá fazendo? E não é só o estado do Rio de Janeiro, não. Bahia, São Paulo, Amazonas, então, onde as crianças são estupradas, usadas para tudo que vocês possam imaginar. Então nós vivemos uma guerra no Brasil, sabe? Pior até do que essas guerras que a gente vê aí, onde o pessoal está de armamento, tanque de guerra. A gente vive uma guerra que é pior, porque é uma guerra que a mídia não foca muito, mas que tira a vida de milhares e milhares de pessoas todos os dias. E as pessoas vão para a rua para desfilar ou para um estádio de futebol jogar bola. Eu, sinceramente, eu não consigo entender isso. Não consigo. Quando o Américo fala do aparato policial, Américo, vai mais longe. Hoje, se um trabalhador que se lasca de trabalhar, pregar um busão 4 horas da manhã, lotado, enfrentar 3, 4 horas para ir, 3, 4 horas para voltar, precisar de uma ambulância, ele não tem ambulância. Mas ali no entorno do Sambódromo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Amazônia, enfim, vai ter um contingente, né, de 192, de ambulâncias públicas pagos com dinheiro do trabalhador para socorrer fulião. Camisinhas liberadas gratuitamente, ou seja, tudo isso pago por quem? Por quem trabalha. Nós pagamos para esse pessoal se divertir, esse pessoal desordeiro se divertir. Nós temos que se lascar de trabalhar para dar toda essa estrutura. E um país que vive em guerra, mas que ninguém conseguiu ainda entender o modelo de guerra. Você tem a guerra entre países onde canhões, né, fardamentos são utilizados. E aí você tem a guerra dentro do próprio país, onde você não tem canhão, né, tanque de guerra e fardamento, mas as pessoas estão utilizando armamento que derrubam helicópteros. E as pessoas não conseguem enxergar isso. A lobotomização na nossa sociedade é grave. É grave. E quando a gente fala dessas pandemias fraudulentas e outras que tem aí, isso não é nada comparado com a lobotomização, essa doença social que vivemos hoje no Brasil. Eu espero que as pessoas que assistam esse programa possam refletir de tudo que aqui é falado. Eu não quero ser mais do que ninguém, eu acredito que o Samuel também, nem o Américo, mas que as nossas falas possam mostrar caminhos diferentes para essa galera refletir e, quem sabe, buscar um caminho diferente do caminho que está sendo trilhado, seguido, porque esse caminho a gente já sabe onde vai parar. E eu vou te falar, aonde vai parar não é bom não, é ruim pra caramba. Câmbio. Bem, o que dizer, né? Nós ficamos até muito vulneráveis mediante a essa contradição, né? Que é a festa, a comemoração, que já começou, né, em janeiro. O carnaval não começa mais naquele período de sábado de aleluia, domingo, segunda, terça de carnaval e termina na quarta-feira de cinza. O carnaval é mais do que isso no Brasil agora. Ele começa em janeiro, com vários desfiles de blocos, quer dizer, já começa toda aquela violência que, aliás, começa num período de carnaval, né, de festa, mas que, na realidade, se propaga durante todo o ano a violência, né? Então, e
termina muito depois da quarta-feira de cinza, porque nós ainda temos, depois da semana da apuração das escolas de samba, nós ainda temos aí o desfile das campeãs na semana seguinte. Então, senhores, ninguém está contra o carnaval, não é isso. Nós aqui estamos tentando passar para os senhores justamente a conscientização do quanto custa uma festa dessa magnitude, do quanto o aparato policial, o custo de um aparato policial para a força de segurança, para conter pelo menos o mínimo necessário, porque não se contém, né? Sabemos que depois do carnaval teremos um outro legado. E qual, Américo? Mais presos e mais doenças. Samuel Antunes com a palavra, para depois as suas considerações finais. Pois bem, senhores, é fato. Nós estamos na linha de entendimento. Todos nós não temos nada contra a celebração do carnaval, mesmo sendo a chamada festa da carne. Muito pelo contrário. Entendemos que o carnaval é um direito. A sociedade brasileira merece exatamente ter aquela oportunidade, como muitas outras mais, para descontração, para brincar, para ter alegria e por aí se vai. O fato é que o carnaval se tornou um instrumento vil, um instrumento perigoso, danoso, gravoso para a vida, para a integridade física, para a sociedade, para a família e por aí se vai. Considerando muitos fatores apresentados na primeira fala, tanto minha como do companheiro Juvanei. É fato. Mas precisamos atentar, dentro desse entendimento, que os maiores, ou o maior índice de criminalidade aumentou exatamente nos últimos governos, sobretudo no governo de esquerda. E agora, e detalhe, isso é estatística, é ciência, é estatística, sobretudo nos 2 últimos anos. As estatísticas são alarmantes. O índice de criminalidade, de furto, roubo, agressões, mortes violentas, homicídios, abuso sexual, drogas, estupros e por aí se vai, é uma coisa alarmante. Só que de uma maneira indevida, até injusta, vamos dizer assim, quem sabe até provocada, o governo não publica para a mídia, não passa. Para quem trabalhou, trabalha na área de segurança pública ou na área de estatística para esse fim, sabe que falo com precisão. E não fala-se para a sociedade para que esta não fique alarmada. Mas é uma coisa absurda, considerando que a sociedade não tem exatamente a sensação de segurança, de tranquilidade como antigamente. Eu, naturalmente, eu nunca fui exatamente de, entre aspas, brincar o carnaval, mas eu sempre acompanhei, nós acompanhamos, e o companheiro Américo França falou com muita propriedade, em uma das suas falas, que era bonito ver a mamãe e o papai com as filhinhas, a família saindo para brincar, os clubes, passava na televisão o desfile de fantasia, saudoso Clóvis Bornai, e cada um com a sua maneira de ser, aprovada ou não por esse ou por aquele, mas estava ali no campo de descontração, apresentando exatamente de uma maneira ou de outra o seu carnaval com alegria. Hoje não se tem mais isso. Lá no meio, o Mackenzie, o Bola Branca, muitos e muitos clubes que apresentavam também aquela festa dentro exatamente ali do seu espaço do clube, assim como nas praças, nas ruas, aqueles blocos, os tradicionais, Cacique de Ramos, Bola Branca, Bafo da Onça, e muitos outros que saíam para brincar. Hoje, quando fazem, é para agonia, para aflição, para violência, para confronto, porque existe uma proposta externa, exclusa exatamente os interesses daqueles que gostam de um saudável carnaval. Tudo isso é lamentável. Se eu falei do lado negativo quanto ao carnaval, dando resposta à primeira pergunta do companheiro
França, Américo França, tem alguém que sai ganhando, tem um lado positivo, entre aspas, que sai ganhando. Ou seja, o governo que se propaga, que se gasta uma fortuna e, em termos, também não tem exatamente a prestação de conta devida, aqueles orçamentos de última hora, mas quem ganha mesmo, e muito, uma fábula de dinheiro, é exatamente aquele segmento que diz a sociedade brasileira ser o segmento que mais tem o amparo do atual sistema que aí está, que é exatamente a marginalidade por vender milhões e milhões em reais, talvez de dólar, em droga, viciando umas pessoas, aliciando umas pessoas e por aí se vai. Tudo isso é lamentável. Dentro desse contexto, fica aqui, como orientado pelo companheiro Américo França, as minhas felicidades. E ainda hoje, o meu voto de felicidade de ainda hoje ter aquele que, mesmo gostando do carnaval, ficará em casa com a sua família, ou no seu campo social, no seu campo parentesco, fazendo a sua brincadeira familiar restrita, porque de forma bem aberta é um tanto complicado, eu até diria perigoso. O meu muito obrigado à nossa querida audiência, e com as minhas considerações fica aqui que tenhamos menos violência a partir desse ano e que o governo estadual, federal, que seja, acorde, desperte para proteger, para guiar a nossa sociedade, considerando que tudo que o povo quer, ser feliz, ser livre e brincar, ter descontração e ali gozar do que lhe é direito. Afinal de contas, o povo, a sociedade brasileira, não precisa do carnaval. Para quem gosta, para quem se sente bem, no clima de tranquilidade, total tranquilidade, regido pelos governantes, o povo brasileiro, se assim deseja, merece brincar e ser feliz. Muito obrigado. Ok, Samuel, obrigado. Obrigado, Gilvaneik. Chegamos aí ao final do nosso programa. Peço que os senhores continuem ainda com o desfecho desse programa, que é uma outra mensagem que nós estamos passando para os senhores, para que todos nós possamos refletir durante o tempo que estivermos neste plano, para que possamos deixar um legado para os nossos jovens muito saudável. Essa é a nossa esperança, e sabemos nós aqui que o Brasil é um só. O Brasil é dos brasileiros, e os brasileiros gostariam de fazer a festa acontecer todo dia. Não precisa ser a festa propriamente dita do carnaval, mas que nós pudéssemos, como o Samuel falou, como o Gilvaneik fala, que pudéssemos ser felizes, ou que possamos ser felizes, para que nós, vivendo em paz, nós possamos fazer o nosso carnaval todos os dias. Por que não? Senhores, os nossos jovens, eles devem cobrar a gente, sim, mas aquilo que nós, de legado, oferecemos a ele de bom. Portanto, fiquem com o momento da reflexão, e um abraço a todos que nos assistem, que vão nos assistir, e que dê o seu joinha, que participe do programa, que dê as sugestões. É muito importante que vocês escolham temas para serem debatidos, e dizendo mais uma vez que o nosso programa está de braços abertos para qualquer pessoa que queira falar, qualquer pessoa que queira dar um depoimento, sem nenhum problema, sem credo religioso, sem lado político, nada. Porque somos todos brasileiros. Deus é tão bom que deixa você plantar o que quiser, mas é tão justo que você colhe o que plantou. Ele nos dá a liberdade de escolher nossos caminhos, nossas ações. Se plantamos amor, colhemos carinho. Se plantamos esforço, colhemos conquistas. Mas se escolhemos plantar a discórdia ou a preguiça, os frutos também virão e nem sempre serão doces. Deus não é injusto. Ele nos ensina que a vida é um reflexo das nossas escolhas. É por isso que ele nos convida a plantar o bem, mesmo nos dias difíceis. Ele nos dá o solo,
o tempo e a chance de recomeçar sempre que preciso. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do que plantamos e transformar nossos frutos em algo melhor. Lembre-se, você colhe o que planta, mas sempre pode escolher novas sementes. Deus está ao seu lado, torcendo para que seus frutos sejam abundantes e cheios de luz.